Olá, seja bem-vindo ao podcast Cristão Universitário, a lição de EBD. Hoje nós vamos para a lição número 5, que é a falácia da teologia progressista. Se você já assistiu outras lições, eu falo sobre a organização da lição. Todas as lições de EBD da CPAD, elas são divididas em 3 itens. O primeiro item, ele sempre vai conceituar o assunto e ele vai mostrar o status quo, ou seja, qual que é a situação atual desse assunto. O item 2, ele vai trazer aí perspectivas teológicas e a visão bíblica sobre aquele assunto. E então o item 3 é um item mais prático, onde nós temos a identificação das consequências práticas daquele assunto ou quais são as ações práticas que nós como cristãos devemos ter. Certo? Então, hoje a gente vai falar sobre teologia progressista. Para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é teologia, tá? Talvez muitos dos alunos não tenham noção de o que é a teologia. E a teologia, theo, ela significa Deus, né? O logos, o logia vem de estudo. Então, teologia é o estudo de Deus, tá? Então, ela parte do princípio de que Deus existe. Ah, eu estou em dúvida se Deus existe ou não. A teologia, ela pode ajudar, mas não tem como a gente estudar, teologia com aquela dúvida de que, será que Deus existe ou não? A teologia, ela parte do princípio de que Deus existe, tá? Então, ela é a tentativa organizada de entender quem Deus é, como ele se revela e qual a relação dele com o mundo e com o ser humano, tá? Então, ou seja, toda reflexão séria sobre fé, Bíblia, doutrina e prática cristã entra em teologia. Então, mesmo quem diz não gosto de teologia, a letra mata, a pessoa já está fazendo teologia, só que sem perceber e muitas vezes sem critério, tá? Então, todo mundo é teólogo, né? Disse isso R.C. Sproul, né? Essa frase, ela diz, todo mundo pensa sobre Deus. A diferença é se pensa bem ou mal, né? Então, todos são teólogos. Todo mundo tem uma ideia. Até o ateu, ele é um teólogo, né? Ele tem uma ideia sobre Deus. Então, mas existem os bons teólogos, que são coerentes, baseados em fontes sólidas, e os maus teólogos, né? Que são contraditórios, superficiais e baseados só em opinião, tá? Então, não tem como fugir disso. Até quem rejeita Deus, como eu já disse, está fazendo aí uma afirmação teológica. E aí, quais são os tipos de teologia, de uma forma geral, nós temos a teologia sistemática, que ela organiza as doutrinas por temas. Então, Deus, Jesus, salvação, pecado, Então, nós temos, então, a amartiologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, enfim, outros termos aí que quem já fez teologia provavelmente conhece, tá? Nós temos a teologia bíblica, que analisa a revelação ao longo da Bíblia. Então, a evolução dos temas, o contexto histórico, ela é mais narrativa, e menos essa categorização, tá? A teologia histórica estuda como a igreja entendeu a fé ao longo do tempo, os pais da igreja, reformadores, movimentos modernos, Teologia prática, isso é muito interessante, a gente não aprende só a teologia como conhecimento, mas também a teologia prática, Então, a gente fala da ortodoxia e da ortopraxia, Então, a gente aplica a fé no dia a dia, como liderança, aconselhamento, vida cristã. Também temos teologia filosófica, que usa a razão para discutir a existência de Deus, a lógica da fé, o problema do mal, tá? Mas além dessas categorias acadêmicas, existem correntes teológicas, E então, o que é a teologia progressista, alvo dessa lição? A chamada teologia progressista é uma abordagem moderna que tenta reinterpretar a fé cristã à luz de valores culturais contemporâneos. Ela não é uma área específica da teologia, mas ela é uma corrente de pensamento, tá? E o que ela costuma defender? Nem todo progressista ele pensa igual. Um dos maiores erros do ser humano é sempre homogeneizar um grupo, todos pensam daquela forma. E não é assim, Mas, em geral,
acontece uma relativização da interpretação bíblica. Então, a Bíblia é vista mais como um documento humano, né? A Bíblia não é mais totalmente a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, não necessariamente tudo ali foi inspirado. Essa é a visão, né, progressista. Então, começa uma relativização da Bíblia, tá? E aí, então, a Bíblia perde a autoridade moral absoluta como revelação divina, né? E as verdades da Bíblia podem acabar sendo reinterpretadas conforme o contexto atual. Então, é por isso que a gente tem lá o pregador, né, que falou assim, que a gente devia atualizar a Bíblia, porque se a gente segue à risca a Bíblia, a gente legitima a escravidão. Então, por quê? Porque lá fala, vós escravos, né, obedecei a vosso Senhor. Então, Deus está ali defendendo a escravidão? Não, tem coisas na Bíblia que a gente entende. Hoje a gente transpõe aquele versículo para vós, trabalhadores assalariados, né, obedecer aos vossos chefes, aos vossos coordenadores, aos vossos gestores. A gente transpõe isso. Não, mas quem está lá fora, muitas vezes quem não conhece a Cristo verdadeiramente, ela acha que a Bíblia é a risca, em vários pontos como esse. Mas a gente sabe o que a gente coloca dentro do nosso contexto atual. Eu não vou legitimizar a escravidão, né? A igreja, como o povo de Deus, ele sempre se relacionou com a cultura. Por isso que eu sempre falo, a igreja não é um sistema fechado. A gente não é sem influência do mundo. Nós somos sim influenciados pelas décadas que vivemos, o contexto cultural, social, né? A gente não é a mesma igreja de antigamente. Por que o povo de Israel matava as pessoas, né? Por que matava outros povos? Porque o contexto da época era aquele. O Deus se revelava forte se ele era forte na guerra. Não tinha como eles chegar lá e falar assim, oi, filisteu, tudo bem? A gente queria aqui falar de Deus, o nosso Deus é mais forte. Os filisteus iam dar risada, né, da cara deles. E aí tem gente que é ateia e que vem questionar isso. Mas por que o povo de Israel matou pessoas e tal? O contexto daquela época era assim, Deus se revelava para os outros povos por meio da força que ele tinha, porque os outros povos eram assim. Você acha que eles eram tudo que eles tinham declaração de direitos humanos? Não tinham, né? Então, a igreja, como povo de Deus, ela sempre se relacionou de acordo com a época que ela está inserida, né? E então, isso não significa que a gente está relativizando a Bíblia, né? Então, o cara que falou isso lá, o René, ele foi muito equivocado ao meu ponto de vista, né? De falar isso, que a gente legitima a escravidão quando a gente lê a Bíblia à risca, né? E, na verdade, não é isso. A gente interpreta, sim, alguns pontos, né, dentro do contexto, mas a gente também não pode relativizar as morais absolutas de Deus. E é isso que a teologia progressista faz, tá? Então, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento. Uma pessoa que tem pouco conhecimento bíblico, talvez ela não sabe, muitas vezes, o que está sendo relativizado ou não, né? Então, pessoas que têm pouco conhecimento bíblico dentro da igreja, da nossa igreja, inclusive, né, pode muitas vezes ser um alvo fácil de seitas, heresias e teologia progressista, tá? Então, é por isso que é importante entender as verdades bíblicas, tá? E aí, a ênfase da teologia progressista é também na experiência pessoal. A vivência individual ganha peso igual ou maior que o texto bíblico. Aí, gente, na minha experiência, eu já conheci gente de tudo, que relativiza inferno, o inferno não existe de verdade, o inferno é aqui, relativiza até a existência, né, de Lúcifer, de Satanás, enfim, relativiza a questão do pecado, relativiza, né, se a pessoa vai ficar eternamente sendo condenada no inferno ou não. Então, assim, existe muita variação dentro da teologia progressista. Uma parte que a teologia progressista é um ponto, digamos assim, positivo, porém tem que ter bastante cuidado, que é a parte da justiça social. Inclusive, eu tenho um episódio do meu podcast chamado, né, A Igreja Local e a Justiça Social. Em partes, eu acredito que a igreja, né, ela executa muita coisa, mas ela também deixa de pensar em muitas questões, na parte de justiça social, seja na parte de direito das mulheres, né, de proteção às mulheres, da luta pelos direitos em geral,
a igreja poderia ser um pouco mais ativa nessa questão, a favor, né, dos menos favorecidos. Porém, a gente não pode tratar a igreja como uma ONG, né? Tratar uma igreja... E o que eu tenho percebido, né, em relação às pessoas que eu conheço, a forma de vida, até eu mesma já flertei com essas ideias, é que começa-se a colocar a igreja como uma ONG, a igreja precisa estabelecer justiça social, e aí a igreja se esvazia daquilo que é espiritual, sabe? Ela deixa de apontar a Cristo e ela começa só a pensar em justiça social terrena como alvo principal. E a gente sabe que o alvo principal da igreja não é a justiça nessa terra, mas é estabelecer a justiça do reino nos nossos corações, né? Nós usamos a justiça social para, né, espelhar a Cristo para as outras pessoas, por meio das nossas obras. A fé é nosso fundamento, ou seja, alicerce, mas as nossas obras sociais, a obra social da igreja é o que todo mundo vê, é a parede. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê parede, a gente não vê o alicerce. Né? Então, a gente vê a fé da igreja pelas obras. E aí, quando a igreja falha na demonstração das suas obras, na demonstração da sua justiça, da luta contra a corrupção, né, contra a pedofilia, quando a igreja falha nesses quesitos, o mundo olha e fala, ah lá, a fé em Deus não vale nada. Então, a gente precisa, né, tomar esse cuidado e de estabelecer, sim, justiça social, mas sem ser esse um fim exclusivo, mas sempre lembrando que o fim exclusivo é Cristo, tá? E acaba que a teologia progressista é onde surgem, né, igrejas, né, com ajuste de fé às pautas sociais contemporâneas e também a releitura de temas morais, né, como um todo. Então, a lição, ela traz como texto principal, né, Colossenses 2:8, que eu gosto bastante, tá? Fala assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ó, sutilezas, não é direto, é sutilmente que acontece, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho uma abertura cultural muito grande. E eu gosto muito de aprender novas culturas, experimentar culinárias novas, diferentes. Gosto de viajar e conhecer outros povos. Eu acho que o evangelho ele pode respeitar muitos povos e culturas, né? E quando eu olho para a igreja, né, brasileira como um todo, pentecostal, eu vejo uma igreja muito fechada em si mesma, né? Muito massificada, onde a gente não tem uma diversidade cultural muito grande em alguns aspectos, tá? Em outros aspectos, como música, a gente já tem alcançado uma diversidade muito grande em vários estilos de música, que eu acho muito legal, muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho interessante, sim, que a gente tenha, né, diversidade cultural dentro do meio evangélico, mas a gente sempre tem que ter cuidado com essa diversidade cultural. Eu acho que um mínimo de bom senso a gente tem que ter. E às vezes eu acho que todo mundo tem bom senso, mas muita gente não tem bom senso. Então, assim, como eu disse aqui, são vãs sutilezas, né? A gente precisa ter cuidado, para quê? Para que a gente não esvazie Deus, né? Então, a gente começa com vãs sutilezas. Uma música, né, surgiu recentemente no meio gospel, uma música que eu realmente, apesar de eu ser muito aberta na parte musical, gosto muito de louvores diferentes, estilos diferentes, tem coisas que não dá para passar pano, né? Então, surgiu uma música com elementos, né, de outra religião e que começou a se justificar muito, né, sobre esse louvor, né, sobre essa música. Então, assim, é muito perigoso porque hoje a gente deixa entrar uma música. Não, uma música esquisita, estranha. Mas tem um contexto. Não, eu acho que a música tem que se explicar por si só. Não precisa ter que fazer uma tese, uma dissertação para explicar uma música de 5 minutos. Né? A gente precisa ter uma música autoexplicativa, que adore a Deus, que seja aceitável. Aí, como é que eu posso deixar que isso entre? Aí, de repente, a gente está entrando num sincretismo religioso. Daqui 50 anos, a igreja se perdeu. Né, se perdeu em sincretismo religioso. É só a gente ver como que as coisas evoluíram com o tempo. Por exemplo, antigamente o cristão não tinha televisão em casa. Era extremamente proibido.
quentinho escondia, né? E aí, com o tempo, a gente entendeu que, poxa vida, a gente não precisa chegar num radicalismo desse. Então, a gente pode sim entrar com a televisão dentro da nossa casa, a gente só precisa ter bom senso. Mas aí eu pergunto, as pessoas têm bom senso? Né? Tem gente que ainda é muito radical. Já conheci pessoas que não assistiam televisão, só usavam o YouTube para louvor e igreja, igreja, igreja. Aí eu acho um pouco demais. Só que aí também tem gente que vai pro serviço de streaming, assiste várias séries, né? Com muita exposição de cenas sexuais, por exemplo, mas condena uma novela da TV aberta. Ah, porque a novela desse canal eu não posso, né, assistir. Só que vai lá no streaming, que é o privado, e assiste cenas muito piores, né? Cenas moralmente que não convêm para o cristão. Então, assim, por que a gente está condenando uma novela que é gênero? Novela é gênero de livro. Um dia eu ouvi um pastor, o Tiago Brunelli, falou: assistir novela não é pecado, né? E até ele falar isso, eu ficava naquele conflito pessoal. Será que é pecado? Será que não é? Mas, na verdade, novela é um gênero literário, né? Antes de existir telenovelas, já se existia novelas em formato de livros, né? Os livros de literatura, eles são novelas, né? Então, na verdade, é um gênero, né? Então, crente não pode ler poesia. Peraí, né? São narrativas. Então, assim, a questão não é o gênero em si. Mas, se a gente relativiza, aí, de repente, o cristão já não está mais orando como deveria, ou quanto orava antes, né? Já não está mais tendo um filtro naquilo que assiste. Antigamente, na TV aberta, se existia um filtro maior, e aí, com o serviço de streaming, parece que qualquer série é aceitável, né? A gente já assiste sem peso na consciência uma série, mais uma novela, ainda fica naquele conflito. Então, começou a se relativizar muitas coisas com esse progresso. Só que isso é muito perigoso. Por quê? Porque ao longo, né, do tempo, a gente vê que as coisas... se você dá a mão, de repente o povo quer o pé. E, de repente, as coisas tomam proporções muito maiores. É por isso que a teologia progressista é tão perigosa, né? Se você entra numa questão, de repente, aquilo evoluiu tanto e você, né, não está mais espiritual como era. Às vezes você está aí relativizando e abraçando o mundanismo sem perceber. De repente você não está mais vendo a Bíblia como um livro inspirado por Deus. De repente você não tem mais uma vida de oração. De repente você não quer mais ir para a igreja e você se torna um desigrejado, né? Então, isso que é perigoso. Por quê? Porque o desigrejado, existem também variações entre desigrejado. Eu conheço gente que é desigrejada e que tem uma vida cristã, moral e ética coerente. Agora, eu conheço gente que é desigrejada, que é desviado mesmo, né? Que só acredita em Deus. Então, quando fala de desigrejado, muitas vezes a pessoa vem pensando já naquele que é desviado, né? Que fala que crê em Deus, mas é totalmente desviado. Na minha cabeça, né? Eu já tenho duas categorias aí de desigrejados, tá? E onde que a teologia progressista entra em conflito com a teologia tradicional, tá? Ela entra em conflito quando se fala que a Bíblia é como autoridade final, tá? Que as verdades são objetivas, ou seja, não relativas. O progressismo, ele acha que as verdades são relativas, né? E doutrinas centrais, né, como Cristo, salvação, pecado, eles podem, né, distorcer daquilo que a ortodoxia diz, né? Então, a ortodoxia é a teologia mais, digamos assim, mais perto da sua raiz, mais perto do que é o original, né? O original de Cristo, que veio de Cristo. Então, a teologia progressista, ela tende, né, a flexibilizar a autoridade bíblica, a adaptar a doutrina ao tempo e priorizar ética social sobre a doutrina. Então, ela, né, é mais uma ONG do que a doutrina espiritual. Ela quer mais demonstrar amor do que, né, confrontar o pecado. E aí, a gente tem esse livro aqui que eu sempre mostro, porque ele é, né, sobre a igreja na cultura emergente. Então, a teologia progressista, ela é aí ela surge, né, tentando resolver tensões reais, né, que nós temos com a sociedade, com a cultura, né? Ciências versus fé, sobre o sofrimento humano e questões de justiça social, tá?
Então, mas o risco dela é quando tudo vira reinterpretável, né? Quando você perde o núcleo da fé. Eu gosto muito de conversar com a cultura, mas eu não negocio o núcleo da minha fé, né? As verdades absolutas de Deus continuam sendo verdades, pecado continua sendo pecado, a Bíblia continua sendo uma autoridade, né? Porém, eu não gosto também do extremo oposto, que é uma rigidez cega, né? Por exemplo, eu não gosto quando se fala assim: a Bíblia tem resposta para tudo. Como que a Bíblia tem resposta para tudo? Eu não estou falando aqui que a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus, tá? Então entenda a diferença. O meu ponto de vista, né? Que eu tenho entendido. Porque quando eu tive grandes questões, não teve versículo bíblico, muitas vezes, que me respondia exatamente sobre aquilo. E também não tive pastor que me respondesse à altura do meu questionamento. Então, né, eu comecei a questionar muito sobre a autoridade bíblica. E é isso que o ateu faz. Né? Então, eu não gosto quando o crente chega assim para ateu, não, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Quando você chega, todas as vezes que você vai responder uma pergunta de prova, de Enem, de vestibular, de concurso, que você tem qualquer alternativa que fala assim, o débito, eu estou inventando aqui, o débito fiscal é exclusivamente um imposto, alguma coisa assim, exclusivamente. Quando fala que algo é apenas, quando é muito absoluto, sabe? É exclusivamente, é só daquele jeito. Tudo que é assim, você pode ter certeza que é uma alternativa errada. Não existe isso na vida, né? A vida, nossa, é desse jeito sempre, né? E eu não estou aqui entrando num relativismo. Só que eu estou falando que a vida é dinâmica, né? Então, a Bíblia, ela é sim 100% inspirada, mas ela é suficiente para que a gente escolha seguir a Jesus, para que a gente escolha crer em Deus, né? Eu também tenho alguns episódios sobre ateísmo e que descrer é uma opção. Então, todas as vezes que você tem, eu vejo na Bíblia muitas passagens que a descrença é uma opção, é como se fosse 50%, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Paulo, quando ele caiu ali, teve a revelação, né, de Jesus, que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fica cego, né? Ali, um ateu, ele tem a opção de descrer, né? Qualquer pessoa tem a opção de descrer. Por quê? Porque era perto do meio-dia. Podia ser uma insolação. Paulo estava andando a cavalo, né? Então, assim, imagina as situações de viagem daquele tempo. Então, poderia ser uma insolação. Mas agora eu vou descrer? Não, eu escolho crer na Bíblia. Porque Jesus, ele faz essas coisas que eu considero de propósito, né? A menina que estava morta, e Jesus chega e fala assim, ela só dorme. Mas depois ele fala, não, ela morreu de verdade, né? Então, Jesus, a árvore do bem e do mal, Deus sempre dá a opção da gente descrer, tá? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso na aula de ateísmo. Mas por que eu estou falando aqui agora? A gente sempre vai ter a opção de descrer. Então, mas a Bíblia, ela é 100% inspirada, ela é a história do povo de Israel até chegar em Cristo e depois o começo da igreja em Atos e também, né, as cartas de Paulo que orientam ali como a igreja deve seguir, como a igreja deve prosseguir. Só que Deus não cabe na Bíblia, Deus é infinito. Então, Deus, como é que a gente pode ter toda a revelação de Deus aqui na Bíblia, né? Então, tudo é isso que o progressista ele fala. E eu vou ser sincera, é bem difícil falar sobre esse tema. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, tem coisas que eu não consegui ver na Bíblia, né? Tem coisas que eu não consegui obter claramente uma resposta quando eu estava em crise. Por que as coisas são como são? Quando eu tinha crise, eu ficava perguntando, Deus, por que né, a vida é como ela é? Por que a vida não é de outra maneira? Por que o corpo humano é desse jeito? Por que a natureza é desse jeito? Por que o peixe precisa d'água? Por quê? E essas perguntas eu não tinha respostas claras na Bíblia, né? E é isso que o progressista ele fala. Não é só a Bíblia. E aí a gente tem a Reforma Protestante que fala só a Escritura, né? Somente a Escritura. Então, de forma geral, o que é que eu estou falando, tá?
sim, a Bíblia é 100% inspirada e ela é suficiente para eu crer em Deus, tá? Para eu fazer a escolha da fé. Porém, ela não tem todas as respostas sobre Deus, porque Deus é infinito. E ela também não tem todas as respostas sobre a vida, tá? Então, muitas vezes, quando a gente chega com essa rigidez cega, eu acho que é um ponto muito perigoso quando a gente vai falar com um ateu, quando a gente vai falar com alguém da teologia progressista, porque aí parece uma rigidez muito cega, né? Então, a rigidez cega, ela também gera distorções, né? Então, todas as vezes que eu entro numa conversa com algum progressista e ele vai falar assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é totalmente a palavra de Deus? Não. A Bíblia é, sim, 100% inspirada por Deus. Toda ela é verdade de Deus, é palavra inspirada. Porém, eu concordo, né, que existem escolhas na nossa vida, existem pontos, né, que a gente ainda não conhece totalmente sobre Deus, sobre a vida, coisas que só serão reveladas no futuro, coisas que só serão reveladas quando estivermos com Deus, né? Então, ou coisas que Deus pode, né, trazer um entendimento para a nossa vida pessoal, muitas vezes, por nós mesmos, né? Porém, na Bíblia, nós temos todos os pilares centrais para embasamento da nossa fé. E aí que está a diferença com o progressista. Porque o progressista, ele começa a relativizar os pilares básicos da fé. E não, eu não faço isso, eu não relativizo pilares básicos, tá? Então, o que a Bíblia diz é a verdade, somente a Escritura, né? Eu não preciso de outros textos, eu não preciso de outras tradições para me achegar a Deus. Eu preciso de Cristo e do que está revelado na Bíblia. Agora, em relação à totalidade de Cristo, a totalidade de quem Deus é e a totalidade, né, do conhecimento da minha vida, aí eu já não consigo, né, ver todas as respostas ali na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Eu acho que essa é uma sentença muito grande, porque nem Deus se comprometeu a se revelar plenamente e totalmente na Bíblia, porque que a gente, né, coloca ali que a Bíblia tem resposta para tudo. A vida é muito ampla, muito complexa. Então, em resumo, a teologia é pensar sobre Deus de forma estruturada, tá? Todo mundo faz teologia, bem ou mal. Existem vários tipos de teologia, sistemática, Bíblia, etc. E a teologia progressista é uma corrente que adapta a fé ao mundo atual, tá? No ponto 1, né, que eu já falei aqui, é a reinterpretação das escrituras, abandono da revelação divina. Então, a Bíblia, eu já não consigo mais confiar na Bíblia se eu adotar a teologia progressista, porque eu já não sei se isso aqui é uma revelação divina ou não, né? Então, aí acontece aí o abandono da revelação divina, e isso é só uma porta de entrada para o ateísmo, tá? Porque primeiro você revela, você abandona, né, a revelação divina, aí de repente os milagres já não são mais para os dias de hoje, aí de repente a verdade bíblica já não é mais para o contexto atual, e aí desse jeito você começa a questionar, então, se Deus é bom, né? Você começa a questionar se Deus existe, e de repente você cai aí num agnosticismo, tá? E a gente também tem o minimalismo doutrinário, né? Que é a negação de doutrinas bíblicas, né? Como eu já falei, a cura, a salvação, a doutrina do pecado, muitas vezes é relativizada ou minimizada, tá? E aí a gente tem o item 2, que é a visão bíblica sobre a verdade. Nós temos a revista lá atrás, né? Argumentos sobre a autoridade das escrituras. Inclusive tem um livro falado, um livro da CPAD que fala, será que a Bíblia é verdade mesmo? Né? Além disso, tem um outro livro que eu recomendo para vocês, que é de Lee Strobel, né? Chamado Em Defesa de Cristo. Aqui ele fala, né, sobre a veracidade dos manuscritos da Bíblia, né? Será que a Bíblia é um livro tão antigo? Será que ela é confiável? Será que ela é verdade mesmo, né? Então, esse livro é muito interessante. Ele fala sobre o processo, né, de escrita dos livros. E também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala, né, que ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir, tá? Então, talvez a Bíblia não tenha respostas para quem eu devo me casar, ou por que o peixe mora na água, né? Por que o peixe não pode voar? Mas ela é
apta para corrigir, nos instruir, para que nós nos acheguemos ao caminho que é Cristo, o caminho que nos leva a Deus, tá? E aí também temos Cristo no centro. O ponto 2 do item 2, né, fala que o evangelho tem em seu centro a pessoa de Jesus Cristo. E aí quando a gente tem a igreja como uma ONG, muitas vezes ela se esvazia de Cristo. De repente um evangelho que é só em torno, né, da justiça social. Então, qualquer teologia que retire Cristo de sua centralidade perde o seu propósito, tá? A fé cristã não gira em torno de moralismos, nem se resume a causas sociais, mas envolve a reconciliação entre Deus e o homem por meio de Cristo. Então, Cristo ele não veio para satisfazer as expectativas humanas. A gente vê isso na própria história de Cristo na Terra, né? Porque quando ele veio, o que o povo judeu estava esperando? Um Messias que fosse libertador político, né, de Israel, né, que tirasse Israel das garras de Roma e que fizesse Israel ser uma nação independente de novo. E, de repente, Cristo veio e não fez nada disso, né? Então, não era o líder que eles estavam esperando. Mas Jesus veio e estabeleceu a liberdade do reino nos corações humanos, né? E a partir do momento que uma nação vai se convertendo a Jesus, a liberdade interna ela passa, né, para ser uma sociedade mais justa, mais igualitária. Por quê? Porque ela começa a refletir aquilo que está dentro do nosso coração. Então, quanto mais pessoas forem cristãs genuínas e verdadeiras, a tendência é que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária. A tendência deveria ser essa, né? E por que que não é? Porque a verdade é que a gente não vive um evangelho 100%, né? Mesmo que seja crente. A pessoa que é crente lá, super raiz, né? Ela pode pecar em julgamento excessivo, né? Falta de misericórdia. Muita gente aí que é os crentão, santarrão, né? Peca por isso, tá vivendo o evangelho de Cristo? Não tá, porque Jesus olhava para as pessoas, né, que estavam em pecado em amor. E muita gente não olha assim. Então, a gente ainda tem muito, né? E outra coisa, falam que o Brasil é majoritariamente cristão, né? Mas a gente sabe que o cristianismo do brasileiro é, em grande parte, aí, católico, né? Os evangélicos ainda é uma parcela menor, né? Nós não somos maioria, nós não somos nem 50%, né? Do país. Então a gente está muito longe. Dentro dos evangélicos a gente não é nem 50%, e dentro dos evangélicos no nosso interior nós ainda temos evangélicos ainda que não estão 100% vivendo como Cristo. Então como que a gente estabeleceria, né, essa sociedade justa, né, que vem de dentro para fora? Então a gente ainda está bem longe de conseguir uma sociedade assim aqui na Terra, tá? E eu acredito que seja inclusive impossível. E aí a gente tem aqui a história da igreja, né? Desde os primeiros séculos, a igreja tem preservado a fé por meio de credos, concílios e confissões. Esses documentos não substituem a Bíblia, mas refletem seu ensino fiel em resposta aos erros que surgiram ao longo dos tempos, tá? O credo de Nicéia, por exemplo, reafirmou a divindade de Cristo diante da heresia ariana. O credo atanasiano protegeu a doutrina da Trindade. Os reformadores reafirmaram a suficiência da Escritura e a centralidade de Cristo. Todos esses são marcos essenciais. Quando a gente começa a estudar a questão histórica, o processo histórico por trás, né, da igreja, da escrita da Bíblia, a gente vê que não foi uma coisa assim, do dia para a noite, né? Houve concílio, houve reunião, né? Pessoas que estavam realmente interessadas em manter a veracidade das escrituras, a pureza, né, dos manuscritos, e a gente vê que ao longo do tempo sempre teve tentativas, né, de secularização da Bíblia, sempre teve correntes externas, paralelas, né, ao cristianismo. E a igreja sempre teve essa influência. Como eu disse, a igreja é um sistema aberto e ela está sempre em diálogo com a cultura do tempo que ela está inserida. Então, sempre houve isso e sempre teve pessoas ali para manter a integridade. Mas e se foi alterado alguma coisa? Mas sempre foi feito de forma coletiva, tá? Então, as coisas sempre foram feitas de forma coletiva. Por que existe, né, a coletividade? Para que um regule o outro, né? Então, é igual no trabalho, né? Sempre vai ter seu colega ali de trabalho para te forçar, para te pressionar a fazer o seu serviço corretamente, né? Então, existe essa influência de grupo também, né, a favor aí do cristianismo.
também quando você olha o processo histórico, você começa a se aproximar mais da realidade. Que às vezes você lê a Bíblia e parece até que é um livro de fantasia que foi escrito, né? Mas quando você começa a ver os processos históricos e estudar sobre isso, por isso que eu recomendo ler Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, né? De pesquisar sobre isso se você se interessa, é, você começa a se aproximar da realidade. Você começa a falar, poxa, realmente, né? Existiu a igreja primitiva lá no ano 500, no ano 300, no ano 100, porque houve uma pessoa chamada Jesus Cristo que realmente existiu e que influenciou as pessoas ali nos primeiros séculos, né? Imagina, há 100 anos, né? Depois de Cristo, ainda existiam pessoas vivas, né? Um pouquinho menos de 100 anos, vai. Existiam pessoas vivas que falaram, não, eu conheci esse homem, ele existiu mesmo, foi real, eu lembro, as multidões seguiam ele. Então imagina, existia, né, todo esse respaldo. E conforme vai passando os anos, parece que a gente vai se distanciando daquilo que é verdade. Aí a gente começa a pensar, mas será que existiu mesmo? Mas será que é mesmo? Então, por isso que é legal de estudar, porque quando você estuda, você começa a ver o processo. E você começa a falar, poxa, existiu, né? Realmente aconteceu isso. E começa a ficar dentro do nosso plano de realidade, né? E não só no nosso imaginário, né? Porque às vezes a gente pensa no povo de Israel, todo mundo tem uma imaginação. Quando fala de Moisés, você imagina Moisés. Fala de Abraão, você imagina mais ou menos, né? Então a gente tem aquilo no nosso imaginário, mas quando a gente estuda, a gente traz para o plano de realidade, tá? E o item 3 que fala consequências para a fé cristã e a igreja. Ponto 1, confusão doutrinária. Ponto 2, justiça sem salvação. E o ponto 3, chamado a fidelidade. Né? Então, como eu disse, é legal de estudar. Se você não tem paciência, não tem interesse de estudar, você também não tem o direito de opinar. Né? Então, ou você escolhe crer ou escolhe não crer, mas não tem o direito de opinar verdadeiramente sobre aquilo. E aí, o que acontece? Na nossa igreja contemporânea, nós já temos sofrido aí consequências dessa teologia progressista, né? Seja por igrejas, né, que têm aí abertura como se não fosse pecado, coisas que a gente considera assim pecado. Então, a gente tem igreja para todo mundo que quiser, né? Muitas vezes você pode ser, entre aspas, né, evangélico sem ter um encontro real, sem mudar a sua forma de vida, sem se confrontar, né? Sem negar a si mesmo. E a gente também tem a onda dos desigrejados, né? Principalmente quando se fala do desigrejado que é desviado mesmo, ele fala que crê em Deus, mas faz tudo que é errado, né? Bebe, vai pra festa, ouve música secular, né? Mas ouve louvor também. E aí vai na igreja de vez em quando. Quando vai na igreja, toma até Santa Ceia, né? Às vezes nem é batizado. Então a gente tem essa confusão doutrinária muito perigosa e que torna as igrejas frágeis. Quando alguém peca dentro da igreja, as pessoas ficam fragilizadas. Por quê? Porque a pessoa não está firme. Né? Nós não estamos firmes como igreja, firmes na doutrina como deveríamos, tá? E a confusão doutrinária abre portas, né, para heresias, como eu já falei, e enganos. Então tem gente que não tem muita base bíblica, até mesmo dentro da Assembleia de Deus, e a pessoa lê lá um livro de uma seita, que é claramente seita, e ela nem sabe que é seita. Isso já aconteceu. Nossa, mas isso aqui é seita. E a pessoa nem sabia que aquilo era seita, né? E também na internet a gente está aceitando muito, né? Em páginas gospel, cristã, né? Ah, você é de tal igreja, né? Que é uma seita, claramente é uma seita, mas a gente está aí incluindo todo mundo no pacotinho gospel, como se fosse todo mundo, tudo correto, tudo certo, né? E aí a justiça sem salvação. Então, a ação social é parte da missão da igreja, mas não pode substituir a pregação do evangelho, como eu já falei aqui, né? Então, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos 8,36, né? O homem ganhar o mundo aqui pode ser muita coisa. Pode ser como que adiantaria, né? Você ser rico e perder sua alma. O que adiantaria você ser uma pessoa que se dedica aos outros em ação social, mas no fim perder sua alma? Então, assim, nós devemos, portanto, né, fazer o bem,
mas nunca se esquecer de que a maior necessidade do ser humano é nascer de novo, né? É a salvação. A gente pode ir lá entregar comida para o morador em situação de rua, mas a maior... muitas vezes eu já fiz isso, mas quantas pessoas, né? Qual que é? É igual quando você faz um marketing, né? Você fez lá uma ação de marketing, mas quantos viraram clientes? Quantos compraram seu produto? Se não comprou seu produto, foi dinheiro jogado fora. Então, é a mesma coisa. A gente vai lá, a gente evangeliza, mas a gente dá comida, né? Mas o morador de rua, o morador em situação de rua continua lá. E aí, a gente ganhou a alma dele? Se não ganhou a alma dele, ele morre e vai para o inferno. Então, o que valeu, né? E aí, o ponto 3, o chamado à fidelidade, né? Apesar dessas pressões culturais, a gente precisa se manter firme nas verdades de Cristo, mas também, como eu digo, né? A ação social é importante, a gente não pode, né, fechar os olhos para isso, a gente não pode fechar os olhos, né, para as questões sociais, para a participação da igreja, nas questões culturais. Então, a gente deve ter um bom senso pelo Espírito Santo. Um dia me perguntaram, mas como é que eu vou saber como responder uma pessoa? Como é que eu vou falar? Como que eu vou ter essa regulação? Essa regulação a gente tem pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá a resposta certa. Eu já vivi, né, algumas situações onde eu estava inspirada pelo Espírito Santo e eu falei corretamente, né? Em qualquer situação que seja, a gente responde corretamente para a pessoa que nos pergunta, né? Ou dentro de uma rodinha, de um questionamento, a gente consegue se posicionar corretamente. É pelo Espírito Santo, né? Jesus, ele sabia muito bem como agir em cada situação, a responder para cada pessoa, porque ele tinha uma vida próxima com Deus. E é isso que nós precisamos fazer, é orar, é pedir inspiração do Senhor, né? Pedir direcionamento do Espírito Santo e ter ali essa visão flexibilizada. Uma outra coisa que eu percebo é que pessoas cristãs que têm uma educação secular, né, mais anos de educação secular, ou seja, fez ali um ensino médio, fez ali uma faculdade, né? Muitas vezes essa pessoa, eu consigo conversar com essa pessoa esses assuntos. Quando eu pego uma pessoa que não tem muitos anos de educação secular, essa pessoa geralmente ela é mais radical e mais fechada. Então, a educação secular, conhecer filosofia, psicologia, estudar história, né? Gostar de estudar sociologia, enfim, matemática, ciência, tudo isso é importante para que a gente, né, tenha um diálogo sensato com a cultura, né, a fim de levar Cristo às pessoas no mundo contemporâneo, com todas as pressões, né, e situações atuais que nós vivemos. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, também inscreva-se no canal Podcast Cristã Universitária para acompanhar não só as aulas de EBD, mas também acompanhar os meus outros episódios que eu faço sobre grandes questões da atualidade que nós como cristãos, né, podemos encarar aí em qualquer, seja no trabalho, seja na universidade. Até mais!